Fala galerinha, tudo beleza? Bem, nesses slides agora nós vamos falar um pouquinho sobre alotropia, fenômeno muito recorrente em diversos vestibulares, tá? Que acontece com alguns elementos químicos conhecidos. Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos definir. Alotropia é um fenômeno que acontece quando um mesmo elemento químico é capaz de formar diferentes substâncias simples. Veja o caso do carbono, né? O carbono, por exemplo, pode formar grafite, pode formar diamante. Bem, essas duas substâncias simples são formadas pelo mesmo elemento, que é o carbono. Isso é alotropia, quando um elemento químico for capaz de formar diferentes substâncias simples. Nós conhecemos basicamente a alotropia aqui no ensino médio com 4 elementos químicos, que é o famoso COSP. É o carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Nesses slides de agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre eles, tá? Mas antes disso vamos falar de alguns conceitos preliminares, tá? Que são importantes você entender. Em primeiro lugar, existem basicamente 2 tipos de alotropia, tá? Existe a alotropia de atomicidade e existe a alotropia de estrutura cristalina. Para começo de conversa, qual que é a diferença entre os dois? A alotropia de atomicidade é quando a diferença entre os alótropos está em sua atomicidade. Veja o exemplo aqui abaixo, né? Oxigênio molecular e ozônio. O oxigênio molecular tem fórmula O2, o ozônio tem fórmula O3. Olhando na fórmula molecular, você já consegue diferenciar os alótropos. Isso é atomicidade, tudo bem? Isso é alotropia de atomicidade. Agora, o segundo tipo seria a alotropia de estrutura cristalina. Bem, esse segundo tipo ele acontece quando a diferença entre os alótropos não está na sua fórmula, né? E sim na sua estrutura cristalina. Vamos dar um exemplo? Aqui, ó, carbono diamante e carbono grafite. Bem, nesse caso, o que você percebe, né? Se você olhar para a fórmula, C grafite, C diamante, o número de átomos não diferencia de um para o outro, né? Agora, o que deve diferenciar é o cristal, a estrutura cristalina, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho de alotropia e estabilidade. Preste atenção numa coisa, né? Em primeiro lugar, você tem que lembrar que sempre existe uma forma alotrópica que é a mais estável. Tá certo? Essa forma vai respeitar algumas condições que a gente já vai citar. Toda forma que não for a mais estável, nós vamos chamar de metaestável, tá bem? Então preste atenção nessa relação que nós vamos fazer agora entre alotropia, tá certo? Da estabilidade, a abundância e a energia do alótropo. Então preste atenção. Em primeiro lugar, olha aqui, ó. Quanto maior for a estabilidade do meu alótropo, mais abundante ele será. Então vou te dar um exemplo, né? Quando você pensa no carbono, o que é que existe mais na natureza? Grafite ou diamante? Com certeza você vai me responder, né, que é grafite. Agora, por que existe mais grafite do que diamante? Ora, porque grafite é mais estável, tá certo? Agora veja uma coisa, você deve estar pensando bem assim. Tudo bem, é mais estável, mais abundante, beleza. Agora, por que grafite é mais estável do que diamante? Aí eu falo para você, isso está relacionado com o seu conteúdo energético. Grave uma coisa, o alótropo será mais estável quanto menor for a sua energia. É isso mesmo, é o que você está vendo. Eu sou mais estável quando eu tenho menos energia. Então grave, quanto maior a estabilidade do alótropo, mais abundante ele é e menos energia ele armazena. Está bem? Agora vamos descrever um pouquinho cada um dos alótropos, começando pelo carbono. Tá? Vamos falar sobre os alótropos do carbono. Bem, a primeira forma que nós temos aqui seria grafite ou grafita. Tá? Atente-se na fórmula, você pode escrever C grafite ou CN grafite, o que diz pra gente que não tem uma fórmula definida, né? Agora veja uma coisa bem interessante. A hibridização dos átomos de carbono é do tipo sp2. Você aprendeu em química orgânica que quando o carbono tem hibridização sp2 é porque ele está fazendo uma ligação dupla e 2 ligações simples. E a geometria desse carbono tem que ser trigonal plana. Então eu quero que você olhe agora, tá, para isso daqui. Dê uma olhada aqui, tá, nessa figura. Você percebe aqui, tá, que você tem umas camadas e camadas de hexágonos, tá? Camadas de hexágonos. E olha que interessante. Entre essas camadas você tem uma interação intermolecular que nós chamamos de forças de Van der Waals. Então vamos entender uma coisa, tá? Cada carboninho está formando as camadas, correto? A ligação entre eles é do tipo covalente, tá? Então são várias camadas. Agora, o que une uma camada à outra é o que nós chamamos de força de Van der Waals, que é uma força bem fraca. Então o que eu quero que você entenda?
Em cada uma dessas camadas, a resistência é muito alta. Agora, a força que prende uma camada a outra, que são as forças de Van der Waals, é uma força muito fraca. E por esse motivo, se você submeter grafite a uma tracionar, tá? Esse material ele vai começar a se desgrudar uma camada da outra. E é justamente isso que acontece quando você está escrevendo. Você pega o grafite, né? Pega só a lapiseira, pega lá um lápis. Quando você escreve, o que você está fazendo é deixar camadas e camadas dessas malhas que vocês estão enxergando aí. Porque o que você faz é romper as forças de Van der Waals. Interessante, né? Vou falar uma outra característica para você. Devido à hibridização do tipo sp2, eu posso garantir para você uma coisa, tá? Devido a essa hibridização, essa forma alotrópica vai ser condutora de eletricidade. Grave uma coisa que eu vou te dizer. Grave uma coisa muito importante. Toda forma alotrópica do carbono em que ele tiver hibridização do tipo sp2 vai ser condutora de eletricidade. O carbono tem 6 alótropos conhecidos. Desses 6, 5 têm hibridização sp2, tá certo? Então o que isso quer dizer? 5 formas, tá? Elas têm a condutividade elétrica, elas apresentam condutividade elétrica. Apenas uma não vai apresentar porque tem a hibridização sp3. Vocês estão entendendo? Então isso é muito importante de você perceber. E agora uma coisa muito importante também. Lembre-se que grafite é a forma mais estável do carbono. Isso significa dizer que é a forma que possui a menor energia de todas. Está bem? Vamos para o próximo? Carbono diamante. Carbono diamante, a fórmula é C diamante ou CN diamante. Mais uma vez, não tem uma quantidade definida de átomos, né? É um composto covalente. Olha agora o que eu estava falando para vocês, né? Olha a hibridização. Hibridização do tipo sp3. Se ele é sp3, significa que ele não conduz corrente elétrica. Então, diamante é um material que não é condutor, tá certo? Agora, olha para esse cristal, olha para o cristal do diamante. Você percebe que esse cristal ele é formado por tetraedros. Cada carbono está ligado a outros 4. É óbvio, né? Já que a sua hibridização é sp3, o carbono está fazendo 4 ligações simples, né? E ele não consegue conduzir a eletricidade justamente por conta dessa hibridização. Agora, apesar dele não conduzir a eletricidade, esse material vai apresentar uma dureza muito alta. Quando eu falo para você dureza, cuidado para não confundir com tenacidade. Dureza é a capacidade de um material em riscar outro material. O diamante é o material natural de maior dureza que existe. Tá? Ele é considerado dureza 10 na escala de Mohs, que varia de 1 até 10. Tá? Então, o diamante é o material mais duro que tem. Agora, cuidado, não vá pensando que porque ele é duro, ele é resistente a uma batida, por exemplo. Se você pegar um martelo e bater no diamante, muito provavelmente você vai quebrar, vai estilhaçar esse diamante, porque isso tem a ver com tenacidade. Então, diamante é um material muito duro, ele risca qualquer outra coisa, porém ele é pouco tenaz, ele é quebrado muito fácil, tá bem? Próximo alótropo, vamos falar um pouquinho desse daqui que parece uma bola de futebol. Fulereno, buckbola ou Buckminster fulereno. Bem, para começo de conversa eu quero mostrar uma coisa diferente para você. Tá vendo essas fórmulas ali? C60, C70, C76, C84 e blá blá blá? Tá percebendo? Essas fórmulas são fórmulas bem definidas. Isso quer dizer que não existe apenas um único fulereno. Existem muitos fulerenos. E ele é um composto que a gente chama de molecular. É uma molécula, porque tem uma quantidade de átomos definida. Diferente de diamante, diferente de grafite, que a gente apenas colocava como C ou CN. Está bem? Hibridização sp2 significa que é condutor de eletricidade. E aí eu posso descrever para você essa estrutura como sendo um conjunto de pentágonos e hexágonos em que cada um dos vértices contém carbono. Note uma coisa muito interessante, tá? Esse material aqui é um material muito resistente mesmo, tá? E ele apresenta uma propriedade muito interessante que é a seguinte: você pode, por exemplo, hoje em dia já conseguem fazer isso, tirar alguns átomos de carbono. Imagina esse pentágono que está bem aí na frente, tá? Imagine que eu tire os 5 carbonos dele. Você concorda que essa bola vai ficar com um buraquinho? Vai ou não vai? Esse buraquinho poderia permitir que moléculas fossem introduzidas, tá, no interior do fulereno. Você deve estar pensando, tá, Rui, mas qual é a vantagem disso? Vou falar uma para você, pensando na medicina, né? Pensando lá numa quimioterapia. Você sabe que o grande problema da quimioterapia é que ela não mata apenas as células que estão com problema, ela mata células boas e células que estão com problema.
Então, o que poderia acontecer? Hoje em dia vem se pesquisando, tá, formas de você colocar medicamentos guardados dentro dessas bolas, tá? E aí, esse medicamento chegaria exatamente na célula que está com problema e liberaria lá a sua ação. Isso faria com que as células boas não morressem. Então pensa no medicamento dessa forma. Interessante, não é? Eu sei que se você for mais atento, você deve estar pensando assim: Rui, mas se só tem carbono, isso daqui deve ser apolar. Como que ele vai passar pela corrente sanguínea, né? Já que nós temos lá um sistema aquoso. Vou falar para você, né? Os químicos hoje em dia, eles conseguem colocar grupos funcionais nesse fulereno. Então imagina que você vai colocando grupos polares em torno dele, tornando essa bola polar. E aí você coloca o medicamento lá dentro dela, né? Então isso é a nanotecnologia. Interessante, né? E falando em nano, vamos falar dessa outra forma que é o nanotubo de carbono. Nanotubo também não tem uma fórmula definida, C nanotubo ou CN nanotubo. A hibridização de seus carbonos é sp2, ou seja, é condutor de eletricidade. Agora eu quero que você entenda uma coisa, preste atenção na descrição. Folhas de grafite enroladas em torno do próprio eixo, formando minúsculos tubos de carbono. Para aí, vamos lembrar de uma coisa. Você lembra que grafite era formada por diversas camadinhas, muitas camadas, né? Eu falei para você que na camada a resistência era altíssima, porque só existiam ligações covalentes. A fraqueza do grafite era o fato de ter entre as camadas as forças de Van der Waals. Lembra? Agora imagine que eu pegue uma única camada daquele grafite. Você sabe que a resistência é alta, não é? E eu vou girar essa camada em torno dela mesma, em torno do próprio eixo, formando um tubo. Isso é um nanotubo de carbono. Esse material é um material, só para você ter uma noção, cerca de 100 vezes mais resistente do que o aço. Pensou nisso daqui? Fantástico, não é? Agora, apesar de ser isso, ele é muito leve. Pensa num material muito resistente e muito leve. Sensacional, não é? Esse é o nanotubo, tá? Da mesma forma que no fulereno você conseguia colocar moléculas no seu interior, aqui você também poderia fazer isso, tá? Então eles vêm estudando, tá, formas de utilizar nanotubos e de utilizar o fulereno para transportar medicamentos no corpo humano. Legal? Deixa eu passar para o próximo alótropo. Vamos falar do grafeno. Grafeno, tá ok? Presta atenção. Esse grafeno também é uma forma alotrópica do carbono. Primeiro, fórmula C-grafeno ou CN-grafeno. Tá? Então não tem uma quantidade de átomos definida. Segundo, hibridização, sp2, significa que é condutora de eletricidade. Agora dá uma olhada numa coisa, descrição, uma única camada de grafite, uma única folha de grafite, com propriedades bastante diferentes do seu antecessor. Então, mais uma vez, lembra que a folha do grafite era muito resistente. O problema eram as forças de Van der Waals. Como eu peguei uma única folha, esse material vai ter uma resistência enorme. Deixa eu te falar uma informação. Você lembra, né, que o nanotubo era muito resistente. Falei para você que é um material 100 vezes mais resistente do que o aço. Agora eu vou falar para vocês, tá? Esse grafeno é um material que tem o dobro da resistência do próprio nanotubo. Ou seja, esse material aqui, ele é 200 vezes mais resistente do que o próprio aço. Sensacional! E agora você vai ver a informação mais sensacional ainda. Esse material é transparente. Pensa num material que é 200 vezes mais resistente do que o aço, tudo bem? Que é transparente e que tem a espessura muitas vezes menor do que uma folha de cabelo. Uma folha de cabelo, que um fio de cabelo, tô doidão aqui, né? Que um fio de cabelo. Esse cara é o grafeno, tá? Tem propriedades sensacionais, tá? Ele é um condutor de eletricidade maravilhoso, tá? Então imagine um material desse, que é transparente, sendo usado, por exemplo, como tela. Né, uma tela sensível ao toque, um material que responde aos estímulos, né, porque é condutor de eletricidade, fino e resistente. Esse é o grafeno, tá? Material muito, mas muito mais caro do que o próprio ouro. Legal, né? Esse é o grafeno. E agora a gente vai falar do último alótropo do carbono, que é a fuligem ou negro de fumo. A fuligem ou negro de fumo, tá, é bastante interessante. Deixa eu falar para você. Primeiro que você tem ali uma série de fórmulas, mas nenhuma com quantidade de átomos definida. C fuligem, CN fuligem, C negro de fumo ou CN negro de fumo. Hibridização, variável, porque não é um material puro, não é uma única coisa. Apesar de ter um teor de carbono muito alto, tá, esse material tem várias formas ali do carbono, e a predominância é em sp2. Isso torna esse material condutor de eletricidade. Bem, dá uma olhada nessa descrição. Alótropo amorfo.
que isso quer dizer? Não tem uma forma definida. E agora olha esse detalhe, que constitui uma dispersão coloidal muito fina. Essa dispersão nós chamamos de fuligem. Vou dar um exemplo, imagina lá o escapamento de um carro, né? Principalmente aqueles veículos pesados, movidos a diesel. Tá? Se você colocar a sua mão lá atrás enquanto ele está funcionando, sem encostar para não queimar a mão, criatura, né? Se você colocar a sua mão lá atrás, o que vai acontecer? Sua mão vai ficar preta, vai ou não vai? Essa película preta que formou na sua mão é na verdade a fuligem. Tá? Esse material se dispersa no ar, formando uma dispersão coloidal. Tá legal? Essa que é a fuligem que nós conhecemos. Algumas utilidades desse carbono, tá? Pode ser, como exemplo, né, em filtros. Você pode utilizar em filtros porque esse material ele consegue reter gases, né? Então filtros com carvão ativo e coisas do tipo contém esse material que está aí. Legal, né? Então descrevemos bem os alótropos do carbono. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os alótropos de outros elementos, começando pelo oxigênio. Bem, o oxigênio tem dois alótropos, o oxigênio molecular e o ozônio. Bem, o oxigênio molecular tem fórmula O2, tá certo? Fórmula O2. Bem, primeira coisa, nós sabemos que ele compõe a atmosfera, né? Tá aqui cerca de 20% da atmosfera terrestre, geralmente nós falamos que é 21%. Tudo bem? Esse é um gás incolor, inodoro, de poder oxidante. Lembra, ele é o comburente das reações de combustão. E aí eu tenho uma coisa muito legal para te falar. Você tá vendo essa segunda figura que tá aí para você? Sim ou não? Essa figura aí, que é um líquido azul turquesa, na verdade é o oxigênio líquido. Se você resfriar o oxigênio a cerca de 186 graus negativos, ele vira isso que você tá vendo. Legal, não é? Então, o oxigênio molecular, quando liquefeito, tá? Ele fica com essa cor, azul turquesa. Você só não poderia tomar, mesmo sendo bonito, porque senão pensa no estrago que é fazer no seu corpo, né? Algo a menos 186 entrando no corpo. Não seria uma coisa muito legal, né? E aqui uma informação importantíssima. Esse cara é o alótropo mais estável. Isso quer dizer que a forma de O2 é a que carrega menos energia. Legal? Vamos falar um pouquinho do ozônio? Bem, lembra do antecessor dele, né? Incolor, inodoro, com poder oxidante. Agora vamos falar do ozônio. Cara, o ozônio é um gás azulado. Já tem uma diferença. Lá era incolor, aqui é azulado. Esse cara tem cheiro desagradável. O cheiro do ozônio é muito ruim. E ele tem um elevado poder oxidante. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Esse cara tem um poder oxidante tão alto, mas tão alto, tá? Que a gente usa justamente o ozônio para matar micro-organismos. Tá? Você pode fazer uma ozonólise desses caras. Você pode matar micro-organismo utilizando ozônio. Existem filtros de água que utilizam ozônio para matar as suas bactérias e coisas do tipo. Legal, né? Então, esse ozônio, lembra que ele é importante para a gente na atmosfera, só que ele é importante quando ele está lá na estratosfera, lá em cima. Porque o ozônio troposférico faz muito mal para a gente. Ele causa uma série de problemas respiratórios. Tá legal? Vamos falar um pouquinho agora sobre os alótropos do enxofre. Bem, o enxofre possui alotropia, tá, de estrutura cristalina. Ele tem dois alótropos, na verdade, o enxofre rômbico e o monoclínico. Ambos têm fórmula S8. Esse primeiro eu chamo de S8 rômbico e o segundo de S8 monoclínico. Eu quero que você se atente à forma do cristal. Preste bem atenção. Qualquer coisa, se você não lembrar, depois você volta um pouquinho, né, nessa apresentação para você comparar as duas formas. Perceba como o cristal está aqui. Né? É um cristal mais transparente, é um cristal mais bem evidente, bem formado. Tá? E esse cara é muito comum em regiões vulcânicas. Bem, você sabe que enxofre está presente em região vulcânica, tanto a forma, né, rômbica quanto a monoclínica. Agora dá uma olhada no próximo alótropo que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas antes de passar o slide eu tenho que te falar uma coisa, essa é a forma mais estável, tá? A forma de enxofre rômbico é a mais estável que tem. Olhou bem para a figura? Prestou atenção? Agora eu vou mostrar para você o enxofre monoclínico. Olha a mudança na forma do cristal. Percebeu? Esse cara é muito mais fininho, tá? Ele forma agulhinhas e esse material tem uma cor amarela opaca, tá certo? Menos estável do que o seu antecessor. Você deve estar pensando assim, ô Rui, mas tem como você formar enxofre monoclínico a partir do rômbico? A resposta é sim. Se você pegar o enxofre rômbico, olha que legal, fizer um aquecimento dele, tá? Até a sua sublimação, tá certo? Até a sua sublimação. Então note que você tem que controlar as condições do meio. Tudo bem? Se você conseguir sublimar esse material, quando ele for ressublimado, ou seja, quando ele voltar para o estado sólido, ele vai ficar na forma monoclínica. Interessante, não é? Então eu sublimo o enxofre rômbico e ressublimo. Ao ressublimar, ele fica na forma monoclínica.
Interessante, não é? Esse cara não cai tanto no vestibular quanto o anterior, tá certo? Tá? Quanto o carbono e quanto o oxigênio, mas você tem que conhecer algumas características. Fechou? Agora vamos falar dos alótropos do fósforo para encerrar isso daqui? Vamos lá? Alótropos do fósforo são 3. Vamos começar pelo primeiro, conhecido como fósforo branco. Dá uma olhada na fórmula dele, P4. Essa é a primeira, P4. Tá? Então é uma molécula, uma molequinha de P4. Primeiro eu quero que você olhe para essa figura aqui embaixo na direita. Tá? Essa é a molécula de P4 e aqui nós temos uma outra molécula de P4. O que existe dentro dessa molécula é ligação covalente. Agora veja entre uma molécula e a outra. Existem as forças de Van der Waals, que nós falamos que são forças fracas, né? Forças fáceis de quebrar. Agora deixa eu falar um pouco mais para você sobre as características desse material. Em primeiro lugar, olha ali, ó, sólido branco, mole, com cheiro de alho e altamente inflamável. Olha para essa figura ali que está em cima da molécula. Você está vendo? Parece uma fatia de queijo, né? De queijo brie, queijo camembert. Não parece? Esse material é o fósforo branco. Ele parece um queijo mesmo, tá? Só que esse material, só para você ter uma noção, é um material letal pra gente. Ele é muito venenoso pra gente. Se você ingerir poucos miligramas desse material, você já vai falecer, com toda a certeza do mundo. Então, um material muito perigoso pra gente, tá? Agora, deixa eu falar pra você. Quando eu digo que ele é um material altamente inflamável, acredite, ele é tão inflamável, mas tão inflamável, que ele pega fogo espontaneamente no ar. Prestou atenção? Ele pega fogo espontaneamente. Você não tem que colocar fogo nele. Ele pega fogo espontaneamente. Então tá vendo essa figura aí da esquerda? Tem um aviãozinho soltando um negócio aí? Então, o homem pensando nessa característica, pensou em pulverizar esse material e soltar sobre regiões e utilizar como arma química. Se você tiver, né, bastante sensibilidade a isso, nem pesquise. Agora, se você for aquela pessoa que gosta de ver tragédia, né, digita lá no Google fósforo branco arma química e procure as fotos. É uma coisa absurda o que essa arma faz com as pessoas. Tá? Vamos lá, esse é o primeiro alótropo, não é o mais estável de todos. A forma mais estável que tem é esse segundo que eu vou mostrar para você, que é o fósforo vermelho. Esse é o alótropo mais estável. Bem, em primeiro lugar, olha a fórmula dele, P vermelho ou PN vermelho. Então, peraí, você concorda que o fósforo branco era P4, era uma molécula. Esse daqui agora, fósforo vermelho, não é uma molécula, é um polímero, concorda? Então, o que eu posso te dizer? A alotropia entre esses alótropos é a alotropia de atomicidade, né? Pela atomicidade você consegue diferenciar um do outro. Agora deixa eu te falar uma coisa importante. Esse cara aqui é um sólido vermelho, inodoro, menos reativo que o fósforo branco, mas que se inflama ao ser friccionado. Pensando nisso, onde é que a gente usa esse cara? Lá no fósforo que nós utilizamos no cotidiano para acender o fogão. Agora, cuidado, não pense que o fósforo está na cabecinha do palito. Não, o fósforo vermelho está na caixinha do fósforo, nessa parte de fora. Quando você risca, você fricciona, e essa fricção faz ele pegar fogo um pouquinho, e é daí que entra em combustão esse material. Interessante, não é? Então não é o palito que é de fósforo, criatura, e sim a caixinha. Tá bom? Vamos para o último então? Último slide? Fósforo negro. Esse alótropo não é muito conhecido não, tá? Ele tem fórmula que não é definida, P negro ou PN negro, tá? Sólido negro de estrutura lamelar, perdão. Você sabe o que significa laminar? Lamelar, tá difícil de eu falar, hein? Lamelar é que forma lâminas, tudo bem? Como você está enxergando ali naquela estrutura? Somente produzido sob altíssimas pressões. Mas quando eu falo altíssimas pressões, criatura, entenda que é algo muito maior do que 100 APM, do que 100 atmosferas, tá? Isso é uma pressão muito alta, tá? Para você produzir esse material. Então esse material assim, na natureza é muito difícil de você encontrar. Você só poderia encontrar esse material, naturalmente, se fossem camadas muito profundas da Terra, né? Muito profundas da litosfera. Beleza? Bom, esse material, apesar de tudo, é muito estável. Ele, quando produzido, ele é muito estável, tá? E ainda não se sabe muito sobre as suas aplicações. Tá legal? Galera, é isso aí. Então espero que vocês, né, tenham gostado e tenham aprendido bastante sobre os nossos alótropos. Beleza? Então lembra disso daqui. Qualquer coisa é só perguntar pro professor. Um abração, valeu, tchau, tchau.